uma vez um personagem vivendo calmamente a sua vida, até que uma reviravolta o faz entrar em uma aventura ou em uma jornada de descobertas, onde ele vai precisar provar para si e para os outros o seu próprio valor. Com certeza, ao menos uma vez na vida você já se deparou com uma história assim. Seja através de um livro, filme, um desenho animado, ou até uma história bem contada por alguém. Essa narrativa tem um nome e sempre esteve presente na literatura, desde as épocas das lendas e dos mitos. É sobre essa narrativa literária, chamada Jornada do Herói, ou Monomito, que vamos falar no Conexões Literárias de hoje. A literatura se desenvolveu durante a história e continuou reproduzindo intuitivamente este mesmo modelo de narrativa, chamada Jornada do Herói, que é inclusive muito parecido com a estrutura como organizamos até mesmo nossos sonhos, por meio do inconsciente. Na literatura clássica, nos deparamos com deuses e semideuses, capazes de feitos incríveis como Hércules e Aquiles. Na Idade Média, o exemplo mais clássico é o rei Arthur e os seus cavaleiros da Távola Redonda. Atualmente, a jornada do herói é amplamente usada dentro do gênero de literatura fantástica e ficção. Livros como Harry Potter, Alice no País das Maravilhas, Eragon e até mesmo nos quadrinhos como Homem-Aranha e Super-Homem. Na literatura fantástica brasileira, temos exemplos como A Batalha do Apocalipse, de Eduardo Spur, Espadachim de Carvão, de Afonso Solano, e Os Dragões de Éter, de Rafael Dracon. Um dia, nos idos de 1949, um pesquisador chamado Joseph Campbell, estudando mitologia e religião com base nos estudos de Carl Jung, percebeu que todos os principais mitos da história da humanidade guardavam um elemento em comum: a presença de um herói. E que esse herói, além de ser sempre igual, como se usasse 1000 máscaras e cenografias para contar histórias diferentes, percorria também caminhos muito parecidos. Campbell organizou toda a sua pesquisa no livro O Herói de Mil Faces, mas só extrapolou os muros acadêmicos quando o aluno seu, que teve seu roteiro recusado por todos os estúdios de cinema da época, aplicou minuciosamente a teoria da jornada do herói e conseguiu não somente transformar seu roteiro em filme, como ficar mundialmente conhecido. Seu aluno cineasta é George Lucas e o roteiro, Star Wars. A partir daí, esse conceito se popularizou, tornando-se uma grande ferramenta de disseminação da chamada cultura de massa, utilizado à exaustão de Hollywood a campanhas publicitárias. Na década de 90, por exemplo, um consultor de roteiros da Disney, Christopher Vogler, redigiu um manual de mais ou menos 10 páginas, instruindo roteiristas a utilizar a jornada do herói. O resultado foi mais uma série de clássicos do cinema animado: A Pequena Sereia, A Bela e a Fera, Aladdin, Rei Leão, Mulan, Pocahontas e Corcunda de Notre Dame. Para conversar um pouco com a gente sobre esse tema, nós convidamos o professor Jefferson Cassiano, o dramaturgo Murilo de Paula e o escritor e roteirista Rafael Montes. Jefferson, você poderia contar para a gente, usando um exemplo clássico, como é desenhada a jornada do herói? Vamos conhecer então esses 12 passos. 12 passos na versão aí do Christopher Vogler, que é aquela que mais se notabilizou no cinema, mais ficou popular, porque se fosse o Campbell haveria um número maior de passos, mas sempre a mesma ideia, né? A saída de um mundo que é um mundo conhecido, um mundo de zona de conforto, para um mundo que é um mundo de aventura, um mundo especial, né? Que vai transformar um homem comum em herói. Essa é a ideia. Sempre, independente de qual seja o número de passos, se 18, 17, 12 ou 8, a ideia é sempre essa, de um nível de consciência menor para um nível de consciência maior. Tá? Transformações, como toda narrativa. Se não houver transformação, não é narrativa, seja na vida real, seja na ficção. Para começar, então, a jornada do herói, o primeiro passo não é um passo, é a falta de passo, né? É ficar marcando o passo. É o mundo comum, do homem ordinário, que está cansado, né? Está de saco cheio, como se diz popularmente, da vida, como a vida se apresenta para ele, né? Ele não quer ficar só escovando os dentes, trabalhando, indo ao supermercado, voltando para casa e dormindo. Deve existir algo além disso. Ele está insatisfeito, mas não assume, né? Tá ruim, mas tá bom. Vamos deixar dessa maneira, né? E aí o que acontece? Nenhuma narrativa se conta assim, a não ser que o objetivo seja explorar a psicologia da personagem, né? Mas
mas normalmente isso não faz muito sucesso nem de venda nem de público. E na vida não é exatamente aquilo que a gente se lembra para contar. Vem um chamado para tirar você dessa zona de conforto e colocar você na vida da aventura, né? O chamado para aventura. Como que uma pessoa comum, quando é chamada para aventura, vai agir? Ela vai se achar incapaz. Ela não vai questionar a aventura em si, ela vai questionar o seu interior, vai dizer, eu não tenho condições, quem sou eu para isso, deixa eu ficar aqui mesmo, isso vai dar muito trabalho, vai dar dor de cabeça e vai dar errado, enfim. O que vai tirar essa pessoa dessa situação de recusa, de questionamento? O encontro com um mentor. O mentor não necessariamente é um mago, o mentor não necessariamente é um ser mágico, pode ser simplesmente alguém que tem uma sabedoria sobre a aventura, uma sabedoria sobre o caminho, alguém que tenha um saber além daquele que a pessoa que vai se tornar herói tem. Então ele vai ajudar, vai colaborar, vai deixar a pessoa mais segura. Às vezes vai dar um amuleto, vai dar uma arma, vai dar uma frase, vai dar uma senha, alguma coisa, e então, em muitos casos vai até acompanhá-lo nesse processo todo, seja presencialmente, estando lado a lado ali, fisicamente, ou através de insights. Aí então a gente tem alguém que resolve finalmente entrar na aventura e aí passa então, tem que cruzar o limiar entre o mundo comum e o mundo especial. E a gente chama isso de primeiro limiar, que é a próxima etapa da jornada do herói. O primeiro limiar é aquele que separa, né? Normalmente há um marco físico mesmo nas aventuras mostrando isso, né? Cruza-se um portal, abre-se um portão, atravessa-se o espelho, algo nessa linha. A partir daí, então, estando no mundo especial, o nosso herói agora, já não tem mais jeito, né? Ele vai passar pelas provas desse mundo especial, que não são as provas do mundo que ele vivia, do mundo ordinário, e ele então vai ter que se virar com essas provas, tentando adaptar ferramentas, tentando adaptar habilidades, com o apoio daquilo que ele aprendeu com o mentor e com aquilo que ele vai aprender durante as provas em si. Nesse momento ele vai conseguir os seus aliados, aqueles que estão trabalhando em favor dele, e vai conseguir também os seus inimigos, os seus oponentes com mais clareza, e isso é necessário porque nesse tipo de aventura existe muito essa diferenciação meio maniqueísta entre bem e mal, né? A mitologia, os arquétipos trabalham com essas cores assim para que a gente possa depois trabalhar com as matizes de semitom na vida real, né? Mas os arquétipos costumam nos provocar dessa maneira. A partir então das primeiras provações, a gente vai ter um processo que é um processo de aproximação efetivamente da aventura pela qual o herói vai passar, né? Ele se aproxima então daquele lugar que vai ser o lugar da prova principal, que a gente pode chamar de caverna, né? Pensa a caverna sempre como a simbologia de um lugar onde efetivamente a aprovação principal vai acontecer. Uma caverna profunda, nunca é uma caverna de acesso fácil. Na fase anterior ele ficou se preparando através dos testes, agora efetivamente ele vai para o encontro, para a aproximação com a caverna profunda. Para na sequência, já nesse novo ambiente para o qual ele treinou, em que ele enfrentou os inimigos e arrumou seus aliados, ele vai passar pelo próximo passo, que é efetivamente a aprovação. Uma aprovação, né? A prova de fogo, aquela que efetivamente vai forjá-lo como um herói. Aqui ele consegue acesso àquilo que ele buscava. O objeto da busca dele está nessa etapa. Agora, a aventura não acaba aí. A aventura não pode acabar aí, porque lembre-se que nós estamos num mundo que é um mundo especial. Nós não estamos num mundo comum. Um herói não pode habitar o mundo especial, porque se ele habitar o mundo especial deixa de ser especial e passa a ser ordinário. Então ele tem que conseguir retornar para o mundo comum, o mundo ordinário, transformado. Nem sempre as jornadas na vida real conseguem fazer esse ciclo de volta. Tem gente que permanece nesse lugar que é o lugar do pedestal do herói, porque inclusive ele passa por isso porque na próxima etapa, aquela depois da prova, ele vai receber algum tipo de reconhecimento e recompensa. Ele vai passar a ser parte do clube, ele vai passar a ter aquela insígnia, ele vai passar a ter a estrela que antes ele não tinha, ele vai passar a ser visto como herói, coisa que ele não era, né? Ele era menino e agora é um homem. Ele era absolutamente incapaz e agora é capaz.
Então a pessoa pode se acostumar e querer ficar aí, mas ela não pode. O herói de verdade, lembre-se do Ulisses, que vai para a Guerra de Troia, e aí a gente tem a Odisseia, a Guerra de Troia, a Ilíada toda falando disso, e depois ele demora o mesmo tanto tempo que ele ficou na guerra, 10 anos, para voltar para a Ilíada, e a gente tem uma outra aventura só com a volta dele, que é o que a gente conhece como Odisseia, porque Ulisses em grego é Odisseu. Depois da recompensa, aí ele precisa então implementar o caminho de volta, e a próxima etapa é exatamente o caminho da volta. O caminho da volta é fundamental, e o grande problema do caminho da volta é que é uma coisa tranquila, eu não vou voltar, porque você não volta, você saiu do mundo ordinário, do mundo comum de um jeito, você não volta para esse mundo da mesma maneira, você não pode voltar, isso é impossível, né? Então, o que acontece? Os seres do mundo, os fantasmas do mundo especial vão atrás de você, e você vai ter que de novo passar por grandes provações, agora já na função de herói, e que você é herói vai ser mais difícil ainda. Esse último terço da história, esse último ato da história, que começa exatamente com o início do caminho da volta, ele é muito difícil, é aquilo que a gente acha que está tudo bem, não está. Os fantasmas voltam, os monstros voltam, os desafios voltam, e aí o herói precisa sobreviver, porque de alguma maneira ele vai morrer. De alguma maneira vai ser o momento em que ele vai morrer, para poder então ressuscitar, recuperar suas forças, passar por aquilo. A gente vai achar que ele vai morrer, né? Na verdade ele não morre. É uma transformação interna tão grande que ele faz frente àquilo que é a nova luta, porque a prova onde ele conseguiu o que ele queria não é a prova principal. A prova efetiva que acontece com ele é conseguir passar por esse processo de morte da volta para casa e da ressurreição no mundo novo. No mundo ordinário, que para ele vai ser um mundo novo, mas não é um mundo especial, né? É o mundo ordinário que vai ser visto de uma outra maneira porque ele tem uma outra consciência. Então essa outra etapa, depois do início do caminho da volta, do retorno às suas origens, é o processo de ressurreição, de renascimento desse herói. E uma vez renascido, ele pode chegar então ao mundo ao qual ele vivia, com a sabedoria que ele adquiriu, na forma de elixir, um remédio, né? Que é o retorno com o elixir nas mãos, o retorno com aquilo que foi o fruto, né? Foi o resultado da sua transformação e que de maneira geral vai poder ajudar todos aqueles que ele ama, todas as pessoas em torno dele, porque se você quer transformar o mundo, meu amigo, só você sendo herói de você mesmo, da sua própria jornada, e aí, se transformando, pode ter certeza que as pessoas em torno de você vão se transformar, porque você vai ter esse elixir. E aí começa tudo de novo, né? Ele vai cair de novo numa situação de mundo comum, vai ficar de novo insatisfeito com isso, até que vem um novo chamado para uma nova aventura. Essa é a grande vantagem de trabalhar com a jornada do herói. É a nossa vida, é a nossa narrativa colocada de uma forma esquemática. No seu trabalho como dramaturgo, Murilo, você se utiliza dessa estrutura narrativa total ou parcialmente? E você, Rafael, como escritor, também usa dessa estrutura? Ao escrever ou ao pensar uma dramaturgia, eu não estou preocupado previamente, prioristicamente, com uma estrutura pré-estabelecida, pré-determinada, né, como alguém que abre um livro de receitas de bolo. Né, eu me ocupo muito mais em estar conectado com aquelas questões que me põem em movimento, e aí esse movimento também envolve uma experimentação de estruturas. Né? A estrutura não se separa dos sentidos de uma obra. Né? Então, a cada novo trabalho requer encontrar uma estrutura justa. Né? E aí, é claro, né, a posteriori, né, se a gente olha para essas obras que foram gestadas, geradas, né, produzidas, a partir de uma perspectiva da jornada do herói, é muito possível que a gente encontre ali diversas relações, personagens, trânsitos incomuns. Na literatura eu confesso que eu não uso tanto, porque a literatura permite certo aprofundamento de personagens, e as tramas mesmo, que em geral eu gosto de tratar, não cabem tanto na estrutura fechada da jornada do herói. Agora, quando eu vou fazer roteiros, e dependendo dos roteiros, a jornada do herói serve sim como uma das referências. Na verdade, a jornada do herói, para mim, é uma das estruturas possíveis, né?
sem dúvida, ela é depreendida de uma observação da vida, né? Ou seja, como as histórias em geral são contadas, como elas são passadas de geração em geração, até lá no início pela literatura oral, né? Então, a Jornada do Herói é uma, digamos, formatação de uma maneira de contar histórias, mas é uma das, não é a única que existe. Então, sim, está sendo modificado, na verdade, por esse mix entre as várias maneiras de se contar uma história. Dentro dessa discussão, o que podemos dizer sobre o conceito do anti-herói? O anti-herói, a jornada do anti-herói é justamente essa curva do herói invertida, né? Ou seja, você torce pelo personagem que não é o herói, que é, digamos, o vilão. Agora, até, por exemplo, nos projetos da Disney, está rolando uma tendência de contar a história da perspectiva do vilão. É a jornada do anti-herói. Essa é uma das releituras da jornada do herói. Eu confesso que eu gosto bem mais da jornada do anti-herói. Me vem à cabeça 4 figuras. Don Quixote, Policarpo Quaresma, Macunaíma e Chapolin. E eu acho que eles têm 2 tipos de anti-heróis aí, né? Uma que seria ali o Macunaíma e o Chapolin, de uma certa maneira eu vejo uma semelhança entre eles, que é a seguinte, né? Eles não fazem questão nenhuma, né, de serem heróicos, né? Eles têm todas as falhas, as fraquezas possíveis, né? O Macunaíma, né, que vive pelo prazer. E apesar disso, né, tanto o Macunaíma quanto essa figura do Chapolin, eles conseguem, né, realizar o seu ato heróico da maneira mais desajustada possível, né? Já o Don Quixote e o Macunaíma, eles estão num outro lugar, assim. Eles são aqueles anti-heróis que têm as virtudes heróicas, né? Que cultuam, né, as suas virtudes, têm propósito, se destinam, né, a grandes feitos, mas que estão totalmente desajustados, né, com o mundo, né, que eles vivem. E claro, para finalizar, qual o seu herói favorito e por quê? O que eu escolhi trazer para essa fala é um pouco a partir da narrativa, né, do filme de Bacurau, que eu acho um filme muito notável, assim, muito interessante. Em Bacurau, há um tipo de heroísmo que não é centrado na figura de um indivíduo. Não há um protagonista. É um herói ou uma heroína coletiva. A comunidade é heróica. Ali, cada personagem tem o seu lugar e assume seu papel para enfrentar o desafio e reviver seu mito. Como na jornada do herói, há inicialmente um mundo comum que é colocado em risco, né, por uma ameaça externa, e há um movimento coletivo para atravessar esse risco, esse momento de risco. A potência da cidade de Bacurau, ela está tão guardada no museu quanto nas suas personagens. Tanto o museu quanto as pessoas não são vistas pelos estrangeiros, mas no momento em que se impõe a necessidade, essa memória guerreira desse povoado, ela é evocada. É uma guerra mítica, porque ela é cíclica. Acontece no passado, acontece agora e acontecerá amanhã. Olha, eu acho que eu cresci lendo literatura policial, Agatha Christie, então o Hercule Poirot, de algum modo, detetive, é um herói, e ele, pra mim, ele não faz a jornada do herói nos livros da Agatha Christie, mas é um personagem que eu gosto muito. Um personagem que tem esse desenho clássico da jornada do herói é o Harry Potter, que eu também li bastante na adolescência e adorava. E acho que é muito bem feita essa evolução do personagem e a transformação que ele vive a cada fase, a cada obstáculo que ele enfrenta. E isso é a jornada do herói. Há quem diga que conhecer tanto a anatomia de uma narrativa retira dela um pouco do nosso envolvimento, porém, sem dúvida nenhuma, é capaz de nos aproximar e dar a ela outras camadas de entendimento. Agora eu vou lançar um desafio para você. Pense no seu livro, filme ou peça de teatro preferido.
Você consegue enxergar nele o herói e as etapas percorridas por ele nessa jornada? Então agora vai lá nos comentários das nossas redes sociais e compartilha com a gente a sua experiência. Ah, e não se esqueça, para saber mais informações e ficar por dentro do nosso conteúdo, é só entrar no site da Fundação e seguir nossas redes sociais. Até o próximo programa.